Olá! Hoje nós teremos uma aula fantástica sobre os níveis de consciência. Nós decorremos aí em todo esse primeiro módulo falando sobre mentalidade, falando sobre configuração mental, conhecemos o nosso perfil, aprendemos como nós podemos fazer uma mudança de mindset e hoje nós vamos falar sobre o nível de consciência, que é muito importante também para você saber identificar por que nós reagimos da forma que nós reagimos, né? E por que outras pessoas também agem e reagem das formas que agem. Então, nós vamos entender aqui os níveis de consciência, que é através desses níveis que nós sabemos como que nós podemos até premeditar como que vai ser a reação de alguma pessoa dependendo do seu nível de consciência, certo? E o primeiro nível de consciência é o nível animalesco. Veja bem, toda a população ela está inserida em algum desses níveis de consciência. Então, essa aula é uma aula prática também para você entender como são os níveis de consciência e para você entender qual que é o teu nível de consciência diante, né, a tudo que acontece com você. Então, o primeiro nível é o nível animalesco. E como que é esse nível animalesco? É quando o homem, ele se comporta como um bicho. E pasmem, a maioria da população está no nível de consciência animalesco. Ele reage a tudo que acontece. Ele já está ali no piloto automático. Você já teve a experiência de estar no trânsito e acontecer alguma situação, acidente de trânsito e a pessoa já desce gritando e já falando com o outro, ou seja, ele já está reagindo àquilo que aconteceu. Uma pessoa que dá um tapa, a reação é automática, dá outro tapa de volta, né? É aquela pessoa que não pensa, ela reage como bicho, como instinto, né? E a maioria das pessoas é assim. Se você percebe, em várias situações, a consciência, o nível de consciência das pessoas é animalesca. Ela reage a tudo que acontece de forma automática, de forma inconsciente, né? O segundo nível de consciência é o nível de massa. Outra grande parte da população está aqui entre o nível de massa. Agora, olha só. 95% da população está entre nível animalesco e nível de massa. Quem são as pessoas que estão no nível de massa? Antes de falar sobre o nível de massa, nível de consciência de massa, eu queria te perguntar, você conhece alguma pessoa que está no nível animalesco? Que tudo que acontece com ela reage? Ela não quer nem saber de nada. Se pisou no pé dela, ela pisa no pé também. Se aconteceu algum problema de trânsito, já sai gritando, já sai, né? E em casa já é estúpido com a esposa, com os filhos. Se fez algo que não foi do jeito que gostou, já reage da pior maneira possível. Você conhece alguém que está nesse nível animalesco? Será se você está nesse nível animalesco? Eu tenho certeza que não. Se você está aqui, eu tenho certeza que não, mas eu tenho certeza que você conhece alguma pessoa que está nesse nível. Agora, olha o que é bacana. À medida que nós evoluímos o nosso nível de consciência, a gente passa a entender por que as pessoas reagem da forma que reagem, né? Porque elas são do jeito que são. E a partir disso, algo mais interessante de nós entendermos aqui o nível de consciência é que a partir disso a gente consegue lidar melhor com as pessoas. Se eu sei que aquela pessoa é do nível animalesco, se acontece algo, eu vou ter o quê? Prudência no falar, prudência no agir, porque eu já sei que para ela é inconsciente, é premeditado a forma como ela vai reagir. E o importante é a gente ter esse entendimento que a gente vai saber lidar melhor com as pessoas e ter um relacionamento melhor com as pessoas. O segundo nível de consciência é o nível de pensamento de massa.
é aquele que segue a multidão, já ouviu falar da Maria vai com as outras? Se todo mundo está fazendo algo, vai fazer também. Se todo mundo vota naquele político, vai fazer também. Se todo mundo veste aquele tipo de roupa, vai usar aquele tipo de roupa também. Se todo mundo está pintando o cabelo, vai pintar o cabelo também. Então, infelizmente, tem muitas pessoas, a maioria da população, segue esse nível de consciência de massa. A própria mídia faz isso, né? Impõe padrões de moda, padrões de beleza. E essa pessoa que está nesse nível de consciência, que não tem uma consciência crítica, uma consciência analítica, que não pensa. Porque a maioria das pessoas pensam que pensam, mas na realidade é só atividade mental. Pensar dá trabalho, pensar gasta energia. E é por isso que nós, seres humanos, a gente quer fazer tudo para que seja gasto menos energia. E por isso que nós não pensamos, a maioria de nós, né? Pensa que pensa, mas na realidade é só uma atividade mental. Então, as pessoas que estão no nível de consciência, de massa, elas seguem a multidão, né? Fazem tudo conforme é estipulado. Eu digo que são os famosos zumbis, né? Que fica ali tendo a sua vida manipulada por um sistema de governo, um sistema religioso, e vive a sua vida ali, ao nascer, ao morrer, seguindo regras e padrões impostas por esse sistema. Então, grande parte da população fazem parte desse nível de consciência. O terceiro nível de consciência é o nível de consciência aspiracional. Você que está nesta aula, no mínimo você está nesse nível de consciência. É aquela pessoa que busca, que deseja algo maior, que se pergunta por que eu estou aqui, o que eu vim fazer nessa terra, né? Eu quero melhorar, por que algumas pessoas conquistam algo e eu ainda não conquistei? Então, o nível aspiracional é o nível de consciência onde começa o processo de evolução. Então, quando você está no nível aspiracional, é o nível precursor para uma expansão de uma consciência. Porque aqui você está aspirando, você está buscando. E é nessa fase que a gente se enche de conhecimento. O nível aspiracional, a gente vê vídeos, a gente lê livros, a gente ouve audiobooks. Por quê? Porque a gente está buscando, é aquela sede, é aquela vontade de crescer, é aquela vontade de evoluir. Então, o nível aspiracional, o nível de consciência aspiracional é um nível que é o divisor de águas entre uma vida de mesmice e uma vida de evolução, porque é onde começa esse processo de busca, esse processo de sede, esse processo de vontade de aprender, de querer ser melhor, de querer evoluir, de querer se transformar, certo? Só que o nível aspiracional, ele fica só na aspiração. É um processo importante, mas não é o processo que de fato vai trazer aquilo que a pessoa de fato quer, mas é o caminho. Tem que passar por esse nível para poder alcançar os próximos níveis, que é o que eu vou falar agora, que é o nível individual. Depois que você passa por esse processo de nível aspiracional, então você adquiriu muito conhecimento, você buscou, né? E ali você tá cheio de conhecimento e você passa para o nível individual, que é onde você começa a defender aquilo que você aprendeu. É onde você começa a mudar alguns paradigmas, nós vamos falar nisso mais para frente. E quando você começa esse processo de mudança, ou mudança do teu modelo mental, a mudança do teu mindset, você começa a entender como as coisas funcionam, como o mundo funciona, por que pessoas pensam do jeito que pensam, reagem do jeito que reagem, se comportam do jeito que se comportam. E você entende isso, passa a ser uma verdade, e você começa a defender aquilo que você acredita. E é fantástico,
o nível individual, porque onde você está, você se impõe. Aqui também acontece algo interessante no individual, aconteceu muito comigo. À medida que você aprende algumas coisas, você quer falar para todo mundo. E você quer mudar todo mundo, você quer que as pessoas entendam, você quer que a pessoa evolua. Só que isso é um processo, o nome já diz, individual. Cada um que tem que ter o seu processo de autoconhecimento para que ele possa avançar, para que ele possa buscar, porque se a pessoa não partir dela mesma, essa vontade, essa determinação, nada vai ser mudado. E é por isso que muitos continuam como são, porque não tem essa predisposição, não quer pagar o preço, né? A dor do crescimento para poder avançar. Mas o nível de consciência individual, ele está naquele nível que ele defende, que ele acredita naquilo que ele se transformou. E é aí onde passa para o nível de consciência mais importante e mais difícil que existe, que é o nível de consciência da disciplina. Você está acompanhando aí? Você está se enxergando em qual nível de consciência que você está? Então, o quinto nível de consciência é o nível da disciplina. É aqui de fato onde as coisas começam a acontecer. Aqui no nível de consciência e da disciplina é onde você paga o preço. É onde você se autodisciplina, você entende que para que algo aconteça, para que a vitória aconteça, o caminho a percorrer é o caminho da disciplina. A disciplina, ela é a ponte que liga um sonho para um objetivo realizado. Então, se você tem um sonho, você tem a disciplina, esse objetivo ele vai se realizar, né? Se você tem um objetivo, a ponte é a disciplina para poder ter essa realização. Então, aqui imagina o quanto que nós já avançamos, né? Já passamos ali do nível de malesco, que reage como bicho, fomos para o nível de massa, onde segue a multidão, é manipulado pelo sistema, não tem senso crítico. Vai para o nível aspiracional, que passa a buscar conhecimento, buscar, né, aprender, buscar ser melhor. E aí depois vai para o nível de disciplina, onde é o nível que de fato você vai pagar o preço para ter a realização dos seus sonhos. E depois do nível de disciplina, você vem aí para o nível de experiência. O nível de experiência é porque você já viveu tudo, né? Você já buscou, você já está defendendo aquela sua verdade, as suas teses, as suas teorias diante de tudo que você aprendeu. E agora você está no nível de experiência, porque como você passou da disciplina e você pagou o preço, agora você vai viver todos os seus sonhos e entrar no nível de maestria, que é o que todos nós buscamos, né? É ter uma expansão da consciência, onde não mais a gente reage àquilo que nos acontece, mas a gente responde a tudo aquilo que nos acontece, né? É um momento onde a gente tem de fato plenitude, controle emocional, né? Já passamos por todos os níveis de consciência, já experimentamos viver os nossos sonhos e agora a gente vive o nível de consciência de maestria, onde de fato nós entendemos que tudo tem que ser respondido e não reagido, e aí de fato a gente alcança uma vida de plenitude, certo? Identificou aí qual que é o seu nível de consciência? Então, agora a gente finaliza esse primeiro módulo, né, que é falando sobre consciência, sobre mentalidade, né, sobre mindset, e eu creio que até aqui você já deve ter tido muitas transformações, e a próxima aula a gente já entra no segundo módulo falando sobre paradigmas. Até lá!